o que ela quiser. O mundo é pequeno pro passo dessa mulher. Das cinzas de ontem, o fogo que guia, dona do destino, mestre da própria trilha, engenheira de sonhos, arquiteta da luz. Ela carrega a força que o futuro produz, porque ela pode ser o que ela quiser. O mundo é pequeno pro passo dessa mulher. Das cinzas de ontem, o fogo que guia, dona do destino, mestre da própria trilha, engenheira de sonhos, arquiteta da luz. Ela carrega a força que o futuro produz. É tchau 1. Tchau.